Obrigado, Veloso. O título desta intervenção me foi proposto pelo Veloso há alguns meses atrás, Cultura e Desenvolvimento. E me deixou atônito. Convida meu nome. Eu resolvi inserir um subtítulo para minha comodidade e terminei mantendo nesse rascunho, que é a palavra que eu vou adotar agora. O que é cultura? Cultura, que é uma palavra do latim, significando cultivar, cultuar, cuidar, denota criação, sendo resultado de processo humano que adquire, guarda e transmite conhecimento. Sendo dinâmica, a cultura incorpora a invenção, a descoberta, a evolução humana, transformando a consciência social, deflagra marchas civilizadoras. É um conceito polissêmico, amplamente polissêmico, que abraça seja a própria ciência da cultura, sejam as culturas ditas de massa, popular, erudita, nacional, brasileira, regional, individual e tantas outras qualificações. Nós devemos a dois sociólogos, Berger e Luckmann, um livro que é muito popular no Brasil, o que eles próprios chamam a construção social da realidade, que é um competente avanço da sociologia do conhecimento. Para esses dois autores, o conhecimento entrelaça tecidos significados sem os quais nenhuma sociedade pode existir. A relação do homem com o ambiente, caracterizando-se por sua abertura para o mundo. Uma vez nele, e lenta e simplesmente, o homem e a mulher vão criando a sua própria natureza, produzindo-se a si próprio. E o Homo sapiens vai tornando-se o Homo socius, ou seja, a sociedade. Desenvolvimento pode ser entendido como um processo permanente de ir e vir da sociedade, para frente e para trás. Realidade, ao mesmo tempo, objetiva, factual e subjetiva, interior, por onde caminha e prospera, às vezes não prospera, a humanidade. As grandes sociedades complexas, multifacetadas como as atuais, utilizam uma variada quantidade de ferramentas para produzir o desenvolvimento, e de cultura e de ciências acumuladas. Seria interessante mencionar apenas 4, que eu chamo razões. A razão técnica no desenvolvimento, que busca a viabilidade, que busca a factibilidade da ação. A razão econômica, que busca o melhor uso dos recursos, a otimização dos meios, dados os fins. A razão política, que visa assegurar objetivos desejados e legitimados pela sociedade, nos partidos políticos, no mundo. E a quarta razão, a razão dialógica, que permeia as demais razões para obter intercomunicação social, amplos consensos quanto à factibilidade
economicidade e desejabilidade do que for ou vir a ser programado. A sociedade brasileira vinha pautando sua evolução sob o lema da eficiência, igualdade e liberdade. Embora persistisse e ainda persiste uma tensão social latente entre liberdade e igualdade, que continua nas raízes do drama político contemporâneo. No entanto, nos últimos anos, muita coisa mudou, e mudou para pior. No bojo de temerária malversação de recursos, insensata, quando não ausente gestão pública, o Estado brasileiro tornou-se uma instituição em colapso, com perda das suas funções modernizadoras, fortes e arraigadas reminiscências do patrimonialismo, mergulho de ponta cabeça na corrupção, sem propostas precisas, sem ações eficazes. Em outras palavras, um Estado falido, sem ideias, que não nos diz nada, incapaz de propor qualquer coisa ou de esboçar algum projeto de destino. Ainda bem que as iniciativas começam a ser tomadas, inclusive neste fórum. O ministro Veloso apresentou as bases de um Plano Nacional de Desenvolvimento como uma contribuição importante para vencer essa barreira que se instalou no coração do país. Entrando na questão das múltiplas interações, a primeira delas é a interação do desenvolvimento com o desenvolvimento sustentável. Esse assunto já foi tocado aqui. Temos um especialista em desenvolvimento sustentável, a Aspásia. Eu vou me permitir passar para a segunda interação. A segunda interação é o que vem sendo chamado, bem ou mal, o desenvolvimento criativo, ou as empresas ou as indústrias criativas. O próprio Ministério da Cultura define 5 setores criativos para o Brasil: patrimonial, material e imaterial, museus, arquivos, as expressões culturais, das artes visuais, a cultura afro, indígena, populares, etc. O audiovisual, a literatura, as criações funcionais, poderia acrescentar, acho eu, a gastronomia, as culinárias nacionais e regionais, todas elas compondo um quadro de relações extremamente importantes para uma sociedade. Múltiplas interações da questão do desenvolvimento humano. É o ser humano, na verdade, o grande instrumento do desenvolvimento e da cultura. Portanto, ele tem que caber nessa interação. Esse assunto já foi tocado pelo Veloso, é a questão da economia chamada dismal science, ou seja, carente de alegria, para alguns um horror. Isso nasceu em 1849, numa fala de Carlyle, em que ele dizia, estudando o trabalho escravo, que a economia política é uma ciência triste, desolada, na verdade bastante abjeta e sofrida, uma horrível ciência, daí a expressão dismal science, que foi logo contestado pelo grande economista do tempo, John Stuart Mill. Mais adiante, o próprio
Nietzsche, quando passou pela Sicília, escreveu um livro chamado A Ciência Alegre. Vejam bem, Nietzsche, que era excessivamente crítico de todas as atividades humanas, escreveu um livro com esse título e com poemas interessantes. E o Sitovsky, como mencionou Veloso, perguntava o que é a cultura e por que ela é importante, o que significa ser culto. Por que os americanos parecem trabalhar mais do que os europeus? Isso será bom? Como o movimento feminista ajudou os homens em coisas que ele ignora totalmente? Ou seja, escrever um livro muito mais próximo da ciência social do que dos complicados mecanismos e instrumentos da economia e da econometria, concluindo que a ciência econômica também é uma ciência do homem e, portanto, é uma ciência alegre dependendo do contexto em que ela se insere. Eu concluo esse resumo do meu resumo perguntando sobre o discurso da modernidade, seria um avanço possível para um país como o Brasil de hoje. E escolhi 2 filósofos sociólogos para citar, um alemão, o Habermas, e o outro francês, Turenne, todos os 2 vivos. Turenne observa que nós temos a impressão hoje de viver num mundo fragmentado, em uma não-sociedade, porque a personalidade, a cultura, a economia, a política parecem distanciar-se uma das outras. E complementa essa dissociação dos fatos e dos sentidos, da economia e da cultura, define melhor a crise da modernidade. Habermas é mais detalhado, ele dedicou-se desde 1940 a tratar de examinar, primeiro, as formas de integração das sociedades liberais, que ninguém tem estudado com o nível de análise que ele utilizou. A socialização da família, o desenvolvimento do ego, a cultura e a mídia de massa, a psicologia social por trás da cessação dos protestos e de seu potencial, a teoria da arte, a crítica do positivismo e da ciência, os problemas verdes, green problems, entre outros temas, sendo uma obra da maior importância para o nosso conhecimento. Concluindo, Turenne afirma, por sua vez, que a finalidade do sociólogo deve ser decifrar o sentido dos conflitos sociais e das formas de ação política que se reorganizam a olhos vistos. E termina a sua análise por uma pergunta. Já não é o momento de reconhecer o espaço e o tempo nos quais já aparecem novos atores sociais, uma nova cultura, novas experiências vividas? Esta é a pergunta dele, que já está com 96 anos, acho. E fala, na verdade, um espanhol magnífico. Muito grato pela atenção.